agradecendo. Mas como era pra gente fixar o tema, e de novo nós chegamos a você. O negócio é porque. Boa noite a todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Deixa aí se chegando, né? Pra gente começar. Deixa eu entrar no gente. Hoje a gente tem um tema bem importante também para a gente falar, né? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos no nosso podcast Conversa com Estilo. Porque aqui o que não falta é uma boa conversa com estilo, né? Nos apresentando novamente, eu, Ismênia Ribeiro, né? Nutricionista, Karine Rezende, enfermeira. E hoje estamos aqui novamente no nosso compromisso de todas as segundas-feiras, né? Só alteramos o horário, né? Por motivos de força maior. Mas esse nosso compromisso de toda segunda é sagrado, tá? E Karen vai começar lendo um texto aqui pra gente. Sim, boa noite, gente. Antes de começar, eu queria agradecer a todos os nessa jornada que começamos agora, mas que temos certeza que é só o início de uma grande. Na semana passada, nós pedimos que algumas pessoas contassem histórias, nos mandassem mensagem no direct falando sobre experiências, como isso marcou. E lendo algumas dessas histórias, pensando no nosso tema, eu fiz um texto, vou ler essa mensagem para vocês e depois nós vamos seguir com algumas questões importantes para que a gente comece a nos repensar. O grande segredo da vida é quando a gente descobre que existe uma necessidade maior em nos repensarmos, em nos vermos com outros olhos, tá? E às vezes a gente se perde nisso aí, a gente deixa de se perceber, tá? A dor do nada ser, do nada conquistar. Como é triste orar para si e ver as falhas, as incapacidades, fugirmos de quem somos. Ocupamos o tempo, a mente, os espaços vazios para as dores não serem percebidas. Quando fujo e me escondo de mim, crio abismos entre quem sou e quem finjo ser. Fujo para não enfrentar a realidade da vida. É mais fácil fugir, me esconder, fingir. Com o tempo, a dor parece já não existir. Se não penso, não lembro. Se não lembro, logo ela não existe. Essa facilidade de negar impede de me encontrar. Quanto mais fujo desse encontro comigo mesmo, mais me distancio da real felicidade. Às vezes, é melhor não ser ninguém. Me prendo num vazio de inexistência completo. E começo a me perguntar o que realmente vale a pena. E se é que existe algo nesta vida tão vazia e incompreendida que realmente vale a pena. Em meio a tantos questionamentos, percebo que as respostas já não estão nas outras pessoas, e sim em mim mesmo. Não adianta fingir de quem sou. O fim sempre será o começo. Eu. E o eu incompreendido e não aceito por mim mesmo. Não são os outros, sou eu. A fuga do incompreendido, do não resolvido, do escondido, do que me aflige todos os dias, das loucuras da alma que me levam para mais longe de mim. Quanto mais longe de mim estiver, mais dolorosa será a jornada. Passarei o tempo buscando preencher os meus vazios em outras pessoas. E de repente, me pego abrindo mão de mim para ter o outro. E para ter o outro ao meu lado, me sujeito a ter e a receber qualquer coisa. Já não sei mais quem sou, já não me reconheço. Aos poucos, abro mão da minha essência, dos meus sonhos, dos meus desejos. Vivo apenas aquilo que o outro diz ser certo. Preciso me encaixar no mundo do outro, porque já não tenho mais o meu. Neste abandono de mim, me esqueço, me perco, não existe. Não existo. E o outro que tão prontamente me acolhe, me desenha a sua forma, me leva a sonhar os seus sonhos e a cumprir os seus desejos. Já não sou mais eu, mas sim o outro. Me sinto tão vazio de mim e cheio de tantos.
nessa dualidade, já não me percebo, não me encontro, não sei o que gosto, o que beber, o que comer, como me vestir, já não sei mais quem sou. São tantos outros em mim que pareço nem mais estar aqui. E de repente me percebo sem o outro. Depois de tantas tentativas de me encaixar em tantos, para nada sirvo, deixo então de ser útil. E em meio à solidão, a dor de nada ter, nada ser, o vazio do não existir me consome. E tento lembrar quem era eu sem o outro. Só então descubro a necessidade de voltar ao meu eu. Mais difícil que construir um novo caminho é descobrir onde nos perdemos e qual será a rota a ser tomada em direção a si. Não importa quanto tempo demore, esta é uma viagem necessária. E será um caminho sem volta. O encontro com o eu não nos dá a oportunidade de nos perdermos novamente, pois quando descubro quem sou, já não me dou mais ao direito de novamente me perder. Chegar respirando aqui profundo. Realmente, nem percebemos que nos perdemos ao longo da vida. Nós já crescemos sendo moldados no nosso modelo de criação, de certa forma. Nós crescemos com os outros dizendo como devemos ser, como devemos nos comportar, como devemos nos vestir, o que devemos estudar, ao que devemos nos dedicar, ao que devemos aprender, como devemos nos comportar no meio das outras pessoas. A gente já é criado num modelo muito ponderado de existir. Então, são primeiramente os nossos pais, depois as outras relações sociais que nós vamos nos envolvendo, elas vão nos moldando ao seu molde. Sem perceber, nós vamos nos tornando tanto dos outros e deixando de ser quem realmente somos. Né? E aí vem a primeira pauta, né, desse tema. Quem somos hoje? Quem somos nós hoje? Na minha opinião, nós somos obras em construção de outras pessoas. Estamos ali a todo tempo nos construindo, reconstruindo. Às vezes a gente tem que se desconstruir para reconstruir novamente tijolo por tijolo. Então, definitivamente, somos obras em construção. Na verdade, essa construção ela vem de um propósito de desconstrução. Só quem realmente olha para si e deixa de se perceber. Porque, na verdade, é imperceptível muitas vezes. Às vezes a gente se encaixa tanto no mundo das outras pessoas que a gente já não percebe onde a gente se perdeu. Porque nós somos moldados o tempo todo pela sociedade. Na maioria das vezes nós não experimentamos outras coisas, não vivemos outras coisas porque somos ponderados pelo modelo da sociedade que nós vivemos. Quando a gente conhece outros povos, outras realidades, a gente percebe que o mundo é tão diferente, as outras culturas elas são tão distintas, as outras pessoas são tão diferentes no seu modo de existir em relação a quem somos. E aí a gente começa a perceber que eu realmente não sou quem eu gostaria de ser. Tá? E o grande questionamento de hoje é realmente quem sou eu hoje? O momento da reflexão de hoje é quem sou eu? Até que ponto me moldaram? Até que ponto eu ainda não me encontrei nesse molde? Até que ponto tem tanto de outras pessoas e tão pouco de mim? Tá? A gente vê muito quando a gente vai conversar com pessoas mais velhas e elas costumam dizer que elas viviam casamentos arranjados, elas não estudavam porque não era permitido estudar, elas eram de determinadas religiões porque elas eram induzidas a ser daquelas religiões. E aí essas pessoas elas param se perguntando onde é que elas se perderam. Tá? Viveram amores que não são amores, viveram relações que nunca entenderam essas relações, criaram filhos que também se perderam nessa jornada e boa parte deles hoje se questionam onde eles se perderam nisso aí. Tá? E hoje a gente tem essa possibilidade de nos questionar agora, enquanto a gente ainda pode voltar e reconstruir. Tá? Porque às vezes isso acontece muito tarde. Quantas pessoas que a gente vê se
Se nos hospitais, aquelas pessoas que estão no leito da morte, se eu pudesse voltar, e eu faria isso, aquilo, aquilo outro. Tudo diferente. Eu tenho uma vida diferente. Então, quando você perde a saúde, você entende o quanto a saúde é importante. Quando você perde um grande amor, você entende o quanto aquele amor é importante. Quando você perde um filho, um pai, uma mãe, um irmão, você começa a entender o quanto aquelas pessoas eram tão importantes, e você estava tão envolvidas em tantas outras coisas, e você não percebe. E aí vem outra pauta. Com quais olhos você olha para si mesmo? Eu fiquei sempre me questionando isso. E com esse tema, fiquei com aquela martelando na cabeça. Com quais olhos eu, Ismênia, me olho hoje? Então, eu cheguei a uma única conclusão. Com olhos de orgulho. De ver que aquela menina não desistiu, que ela foi resiliente, diante de tantas adversidades, de tantas circunstâncias da vida. Então, eu escolhi não desistir. Essa menina ainda tem coisas a mudar nessa construção dessa Ismênia? Muitas. Somos seres em evolução, né? Estamos em constante evolução. Então, assim, ainda tem muitas coisas em mim, que eu quero mudar, que eu quero evoluir, que eu quero melhorar como mulher, como mãe, porque a mulher sempre está se cobrando. Não sei se homens que estejam assistindo a live aí comentem, né? Se vocês se questionam, se vocês estão sendo bons o suficiente, porque a mulher tem esse questionamento: será que eu estou sendo uma boa mulher, uma boa esposa? Será que eu estou sendo uma boa mãe? Será que eu estou sendo uma boa profissional? Estou cumprindo com minhas obrigações? Então a mulher tem muito esse questionamento. Eu não sei se o homem tem esse questionamento. Como se fosse uma crise existencial, se questionando, se indagando: eu sou bom o suficiente? Eu preciso melhorar como marido para minha esposa, né? Eu preciso melhorar em que aspecto? De conversar assim: o que te incomoda? O que você acha que eu preciso melhorar? Em parte, eu acredito que o que precisa melhorar é o meu olhar para comigo mesmo. Quando a gente pensa em como eu me vejo, como eu me enxergo nisso tudo, às vezes nós somos tão críticos, às vezes nós somos tão cruéis com nós mesmos, às vezes nós vemos tanta grandiosidade nos outros e nos referimos de forma tão pequena a nós mesmos. Às vezes é tão difícil nós enxergarmos essa grandiosidade que temos. Às vezes é tão difícil você se perceber. Se você parar agora em casa, você que está nos assistindo, onde você estiver, e eu pedisse para que você fizesse uma autoavaliação e você citasse 5 qualidades importantes que você tem. É muito mais fácil nós encontrarmos 5 defeitos, citarmos esses 5 defeitos, fazermos resenha dos 5 defeitos, piada dos 5 defeitos, mas você não consegue encontrar 5 virtudes que você tem. Porque muitas vezes você não tem esse olhar acolhedor para consigo. Tá? Você não tem esse olhar de autocuidado, você não tem esse olhar de amor, porque à medida que nós somos moldados ao longo da vida, nós vivemos tão preocupados em agradar o outro, essa formação de agradar o outro, de tornar alguém que o outro seja feliz com quem eu sou, tornar alguém com quem o outro seja satisfeito com a minha existência ou com a minha permanência na vida dele, e a gente esquece de olhar para si e entender se essa construção realmente é aquilo que me agrada, tá? Então, eu me modelo a um modelo social, onde eu me distancio tanto daquilo que eu realmente queria ser. Como realmente eu queria me vestir, como realmente eu gostaria de me Estou olhando para tudo, menos para mim. Então, eu vivo uma vida para agradar todos os outros. Aí a gente pensa em vários padrões. São os padrões que a sociedade estabelece como meio de vida, de relações sociais, de relações em família, de relações hétero, homo, tantas outras relações que a sociedade estabelece como certo. Mas eu pouco olho para mim, eu pouco me vejo nisso, eu pouco me encontro realmente naquilo que realmente dá um sentido à minha vida. Porque quando eu falo de encontrar o meu eu, de voltar para mim, é encontrar um verdadeiro sentido na minha vida. Por que eu estou nisso aqui? Qual o sentido dessa vida? Por que eu estou passando por isso aqui? Então, às vezes eu me cobro tanto para agradar a tantos, eu sou tão cruel nesse olhar comigo. Tá? Eu quero agradar dentro de um padrão de beleza e eu sou tão cruel comigo no espelho. Tá?
Você quer se encaixar tanto naquilo que é belo aos outros e você esquece do que é belo com você. Então você corre do espelho. A sua saúde mental, zero. Porque você vive uma vida exclusivamente para se encaixar em padrões estabelecidos pelos outros. E hoje a doença atual da sociedade é a saúde mental. Sim. Né? Cada pessoa, eu acho que a cada 100 pessoas, 98 estão com a saúde mental prejudicadas, danificadas. É porque nós vivemos em 2 tempos da nossa vida. A gente vive no passado, que é esse apego ao passado que baseia tanto, dá tanta base para os vários modelos de depressão que a gente tem aí. Então eu estou tão preso a quem eu gostaria de ser, que eu não sou, tá? Eu não consigo ser essa pessoa que eu gostaria realmente de ser, eu não fui. Eu fracassei em algum momento da minha vida e eu me perdi. E quando eu me perdi, eu estou preso ao fracasso. E aí eu passo a vida inteira me remoendo pelo fracasso que eu tive há 10, 15, 20 anos atrás e não consigo passar disso aqui. Outros de nós estamos presos no futuro, temos um padrão de ansiedade tão grande, tentando nos encaixar em um modelo que gostaríamos de ser, que a gente esquece que nós só temos o hoje, eu não tenho amanhã. Eu não sei se amanhã eu acordo, eu não sei se daqui a meia hora eu estou aqui, eu não sei se amanhã eu terei a vida que hoje eu tenho. Então eu não tenho amanhã para eu estar tão ligado ao amanhã, ou tão preso a um passado que só me maltrata, só mostra as minhas incapacidades. Eu só tenho hoje, então como eu só tenho hoje, o hoje é a minha oportunidade de me encontrar, me acolher e me aceitar como eu sou. A vida é agora. A vida é agora, eu só tenho. E eu estou preocupada com amanhã. Isso, né? O futuro não sei nem se vai chegar. A gente tem que, a partir do momento que a pessoa ela começa a ter consciência que ela tem que viver o presente, sim, viver cada dia literalmente como se fosse o último, como se fosse meu último dia, né? Hoje, o que você fez hoje? Faça um checklist de hoje, uma retrospectiva. Hoje, tudo que você fez de bom e de ruim para você e para os outros, né? Se você não estivesse mais aqui amanhã, o que você se arrependeria do dia de hoje que você fez? Que você não iria poder mais voltar atrás, né? Sim. Isso serve para todo mundo. Então a gente não sabe o que pode acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui 10 minutos. Então, literalmente, não é clichê. É preciso viver, né, o hoje. Amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E aí vem outra questão. Qual é a importância de olhar para si mesmo? Boa pergunta. Para mim, isso foi muito importante. A partir do momento que eu comecei a olhar para mim mesma, ali eu comecei a evoluir como mulher. Sim. Porque eu não olhava, eu não enxergava. Né? Então, quando você só enxerga o outro, aí você não tem condições de olhar para si. Eu não me enxergava, não existia eu, existia o outro. Então, a partir do momento que eu comecei a ter consciência da importância de olhar para mim mesma, de me reconhecer, quais são os meus sonhos, quais são os seus sonhos, Ismênia? O que você almeja, quais são as suas metas? A gente sempre conversa sobre isso, você falou que você só funciona com meta, você tem que botar sua alimentação saudável é uma meta, sua atividade física é uma meta, né? Que você faz até cronograma e tudo para seguir certinho. Então, assim, eu coloquei como meta. Falei, você precisa olhar para você. Eu te entendo porque eu também passei muito tempo para perceber isso. Não vou contar agora porque nós vamos trazer esta pessoa que é uma das nossas entrevistadas. Eu lembro muito de uma conversa que eu tive com essas pessoas. Nesse dia eu contarei essa conversa para vocês. E uma coisa que ela disse para mim: olha para quem você é. Sim. E a gente passa 10, 15, 20, 30 anos sem olhar para quem nós somos, sem perceber quem somos, sem nos enxergar, na verdade, porque nós somos tão consumidos por essa noção invisível do agradar ao outro. A gente não percebe isso.
A partir de hoje você vai olhar para a sua vida, você vai se questionar quantas coisas ao longo do meu dia eu faço que eu não gostaria de fazer, mas eu faço simplesmente para agradar o outro. Eu faço porque a sociedade estabeleceu que isso é certo, eu faço porque eu tenho que seguir normas pré-estabelecidas. Mas nós somos moldados dessa forma e a gente se perde aí. E quando ela fez essa pergunta, eu passei muito tempo para entender isso, para compreender realmente quem eu era e para perceber que eu estava em muitas situações em que eu não gostaria de estar, simplesmente para me encaixar no outro. Estava em muitas situações para poder me encaixar no padrão e que não deixaria o outro triste e que não confrontaria o outro, onde o outro estaria orgulhoso, entre aspas, porque na verdade sempre foi muito sobre o outro e muito pouco sobre mim, tá? Eu estava lendo um livro essa semana falando sobre aquilo que é essencial, e ele diz o seguinte, que é essencial viver com outras pessoas, é necessário, mas é impossível agradar o outro quando eu não me agrado. Quando eu entendo que primeiro eu preciso me agradar, isso não é egoísmo, isso é compreensão do seu papel enquanto indivíduo. Quando eu me agrado enquanto pessoa, em primeiro lugar, é muito fácil agradar o outro, porque a vida se torna mais leve, a vida se torna mais tranquila. Quando eu me completo, quando eu me entendo, quando eu me enxergo, quando eu me vejo nesse processo todo, é muito fácil conviver com o outro, porque eu percebo que algumas coisas são minhas, mas algumas coisas são dele. E o que é dele, que permaneça nele, que o que é dele não me afete. E mesmo que me afete, que eu compreenda que a dor não é minha, que a dor é dele. Quem precisa trabalhar isso é ele e não eu. Por isso que eu sempre costumo dizer, quando eu mudo, tudo muda. Às vezes eu quero que o meu esposo mude, mas eu não mudei. Às vezes eu quero que o meu namorado mude, mas eu não mudo. Às vezes eu quero que os meus filhos mudem, mas eu não mudo. Não tem nada em mim que mudou ao longo do tempo que construa relações melhores. Então quando eu mudo, quando eu melhoro quem eu sou, quando eu me torno uma filha melhor, automaticamente o amor da minha mãe vai refletir de forma diferente. Não porque talvez ela me ame da mesma forma, mas o meu olhar sobre a vida mudou. E quando o meu olhar sobre a vida muda, é impossível que tudo aquilo que está à minha volta, ele não mude também. Tem uma frase de Paulo Freire, se eu não me engano. Ele fala assim, amar alguém é uma coisa, ser amado é outra. Amar alguém que te ama é maravilhoso. Então, assim, são coisas totalmente diferentes, né? Muitas vezes você está ali num relacionamento que você ama, ou vice-versa, que você foi amado. Então é preciso os dois, né, ambas as partes se amarem, né? E aí vem outra pauta. O que você enfrenta ou já enfrentou silenciosamente? 90% da vida, 90% das nossas questões, elas são enfrentadas silenciosas, principalmente nós mulheres, que pouco podemos expressar o que realmente sentimos, porque somos dramáticas, somos exageradas, somos um tanto de tantas outras coisas. Eu estava vendo hoje, alguém me indicou um livro, mandou para mim, desculpe por ser exagerada, esse é o meu jeito de ser, mas a gente passa a maior parte do nosso tempo nos silenciando. Quando a gente fala de nos silenciar, não é de não falar, mas é de calar a voz da nossa alma. Tá? É de esconder as nossas dores mesmo. Por que tantos de nós passamos por tantos problemas emocionais? Por que tantos de nós nos entregamos à depressão? Por que tantos de nós se suicidam? Por que calaram a alma? Porque se calaram, porque se silenciaram. Suas batalhas sozinhos. No modo, botou lá, modo silencioso. Ou na verdade nem enfrenta as batalhas. Simplesmente vai pegando cada uma delas, colocando numa gavetinha, e chega um momento em que a gaveta está tão cheia que a gaveta já não fecha mais. E aí você tem que começar a encarar dor por dor, situação por situação, e aí você começa a olhar e entender que naquele momento em que eu me calei, eu perdi parte de mim. Todas as vezes em que eu me calo. Quando eu falo de me calar, eu não digo de falar, de me expressar verbalmente, mas eu falo de enfrentar aquela situação, enfrentar aquela circunstância. Tá? A cada uma das situações em que eu vou guardando na gaveta
um pouco de mim vai ficando preso ali também, porque eu vou morrendo em cada uma daquelas situações. A cada dor que eu guardo, a cada pessoa que eu não perdoo, a cada enfrentamento que eu tenho, que eu carrego comigo ao longo dos anos, um pouco de mim vai se perdendo. Então essa é a forma silenciosa, muitas vezes, de enfrentar a vida, tá? E muitos de nós ainda não opinamos, muitos de nós ainda não nos defendemos. O não ainda é tão difícil de ser dito. Mesmo que aquilo não me agrade, mesmo que eu não queira, é tão difícil dizer não, eu não vou, não, eu não quero, não, eu não estarei lá. Tá? Às vezes a gente inventa 1 milhão de desculpas, tá? Para aprender a dizer um não. E quando a gente aprende a dizer um não, o não se torna extremamente libertador. E o não vem de uma hora para outra, não. O não vem de anos de terapia. O não, ele vem de anos deste olhar para si. O não, ele vem de anos deste vazio existencial. Tá? O não, ele vem dessa busca incessante do que realmente você quer, de quem realmente você quer ser. Tá? Então, nesse silêncio, se permita. Nesse silêncio, se permita ser ouvido por si mesmo. Nesse silêncio, se permita se cuidar. Nesse silêncio, se permita se acolher. Ah, Karine, como eu me acolho, como eu me permito. Eu me acolho quando eu tiro 5 minutos do meu tempo para ouvir uma música, eu mesma. Sozinha, eu no meu tempo, me ouvindo, me entendendo, chorar quando for preciso. O choro não é sinal de derrota, de fracasso, de fraqueza, nada disso. O choro é uma oportunidade de você limpar a alma. Tá? É uma válvula de escape. Quantas mulheres, né, na sua exaustão psicológica, mental, né, como é enfrentar essa batalha silenciosa, ali no modo silencioso? É quando você vai dormir, você pega um travesseiro assim, coloca assim na cabeça para abafar o seu grito de socorro, né? Que você chora ali no banheiro, tomando banho, no chuveiro, porque você está exausta psicologicamente, enfrentando batalha sozinha, e o outro muitas vezes não consegue nem identificar pelo que você está passando. Às vezes as suas amizades, seus amigos não conseguem identificar que você está passando, enfrentando batalhas silenciosamente, né? Muitas vezes as pessoas do seu trabalho não conseguem identificar isso. Você está ali trabalhando, cumprindo com suas obrigações profissionais, mas você não está bem. Mas é preciso romper o silêncio. Né? Então é preciso pedir socorro. A gente tem que aprender a pedir socorro. E depois que eu aprendi também a pedir socorro, você identificar, eu preciso de acompanhamento. Eu preciso fazer uma terapia. Né? Fazer terapia é vida. É preciso, peça socorro, grite, porque vai chegar uma hora que você não vai aguentar. Ninguém aguenta. Né? E quando a pessoa fica ali, muitas vezes ela acaba desenvolvendo doenças de tanto aguentar as coisas caladas. Porque a depressão ela vai desencadeando várias outras coisas no seu sistema nervoso, no seu metabolismo. Né? Então, assim, eu acho que o pior processo silencioso que eu passei de aguentar ali no modo silencioso, que é um silêncio ensurdecedor, é o luto. Sim. Ele é insuportável, né? É um processo insuportável, não tem fim. Então não é uma coisa que você fala assim, não, eu tenho que aguentar só 3 meses. Não, eu sei que e você vai aceite que dói menos? Eu aceito que dói. Aceite que você vai ter que conviver com isso pelo resto da sua vida, e você vai ter que encaixar ele ali, ele está bem ali. Mas você vai ter que aprender a lidar com ele. E outra coisa, você não vai conseguir sozinho. E no dia que a dor vem, você precisa compartilhar, você precisa chorar, você precisa conversar com as pessoas que estão próximas a você. Todos nós precisamos ter amigos e amigos. A própria Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados que o irmão. Todos nós precisamos ter amigos que você diz uma frase e ele manda, você diz uma palavra e ele manda para você, tá tudo bem. Vários. Então você tem pessoas, muitas vezes a pessoa que está do seu lado não identifica isso. Quantas vezes eu já postei stories e pessoas que nem convivem comigo mais há anos, que eu não vejo há anos, que me mandam imediatamente no direct: Menina, você não está bem, eu vi pela sua fisionomia, o que está acontecendo? Quando a gente tem uma convivência muito longa, a gente aprende até quando o amigo diz assim: vamos tomar um café. Sim. Tá?
o quanto isso, às vezes você não precisa dizer nada. A sua presença enquanto amigo, agora não mais como quem silencia, mas quem tem a oportunidade de fazer com que o silêncio se acabe. Às vezes você não tem muito o que dizer, mas só a sua presença, a sua lealdade, ela já diz muita coisa. O acolhimento, né? Sim. Então, assim, acho que você não precisa falar nada. A pessoa só precisa de acolhimento. Né? Às vezes ela só quer um ombro para chorar. E chorar alivia, não é vergonha. Chora e coloca para fora. Deixa ele chorando que eu diga. E ele chorando, ele vai continuar. Então, assim, eu choro primeiro, entendeu? Não tô nem aí, como diz a frase, não tô nem aí. O que eu não vou ficar é guardando aquela dor dentro de mim mais. E nos dias em que não consegui chorar, eu li isso num livro de um monge sobre as coisas essenciais da vida. Ele diz assim: no dia que você não conseguir chorar, coloque uma música e ouça essa música várias vezes, até que ela faça sentido e ela consiga libertar o que existe em você. Eu sou essa pessoa. Às vezes eu ouço a mesma música 30, 40 vezes. Tá? Se você olhar no Spotify, você vai ver lá que tem músicas que batem um recorde. Tá? Enquanto eu não entendo o sentido daquilo ali para mim, ela continua sendo a minha música escolhida por durante dias e dias e dias e dias. Até que aquilo não passa fazendo sentido. E a vida é assim, tudo tem um sentido. As dores têm um sentido, as perdas têm um sentido, os ganhos têm um sentido. É preciso a gente encontrar um sentido real na vida. Quando a gente ganha, quando a gente perde, quando a coisa é boa, quando ela é ruim, as dores têm muita coisa a nos ensinar. São os momentos mais tristes da vida que repensamos quem realmente somos. Tá? É na dor, é na tristeza que você para e fala: não, peraí, o que eu preciso zerar aqui e começar a mudar. Onde foi que eu falhei, onde foi que eu errei, nesse percurso todo aqui, o que foi que eu deveria ter feito e que eu não fiz. E a gente entra numa reflexão que é: respeite os seus processos. Você tem que respeitar todos os processos pelos quais você passou. Você foi o melhor naquele momento, então assim, eu repenso todo esse processo, né, do falecimento da minha mãe. Ela foi a melhor mãe que ela pôde, de acordo com as possibilidades, os princípios dela. Né? Ela foi resiliente nos princípios que ela acreditava, né? Ela foi resiliente até o fim no que ela acreditava. E eu tenho que respeitar o processo dela. Né? Não cabe a minha apontar o dedo, foi o processo dela. Você disse uma coisa importante: ela lhe deu o melhor que ela poderia dar. Sim, assim como eu dei o melhor, então às vezes a gente fica se julgando: será que eu fui uma boa filha? Será que eu fiz o suficiente? Será que eu precisava acolher mais? Né? Será que eu precisava ter uma compreensão maior naquele momento do que estava acontecendo com ela, emocionalmente, mentalmente? Só que aí eu fiz o melhor com o que eu tinha. Né? Com as possibilidades que eu tinha, assim como ela fez o melhor com as possibilidades dela. Então a gente precisa respeitar os processos pelos quais a gente passa. Eu falo assim: que tudo que eu passei de ruim a bom, né? Todos os processos ruins me fizeram ser quem eu sou hoje, né? Me fizeram eu olhar para si, me fizeram olhar para mim mesma, né? Me fizeram que eu me reconstruísse e que eu me tornasse que eu sou hoje. Então, foram importantes. Claro. Daí a importância de você olhar para si todos os seus processos. Todo processo precisa ser ressignificado. Você fala assim: a minha mãe, em todas as questões dela, ela deu o melhor que ela poderia dar. E realmente deu. Até os pais que não conseguiram dar muito aos filhos, era porque eles poderiam apertar naquele momento. E assim, já não somos mais crianças. Eu acho que o processo da ressignificação começa aí. Quando eu entendo o momento em que eu estou vivendo, o meu momento é agora. Não importa tudo que aconteceu lá atrás. Tudo que aconteceu lá atrás só foi parte do processo de construção de quem eu sou hoje. Me tornar alguém melhor ou conseguir conquistar tudo que eu quero lá na frente depende do processo de quem eu sou hoje. Me impulsionou isso a mudar. A se encontrar, a ser uma mulher diferente, a tentar ser uma mãe diferente, a tentar suprir vazios desse processo.
entre vocês que talvez se perderam ao longo dessa criação. Mas nos seus filhos você tentou dar o melhor. E quem garante que você foi o melhor para os seus filhos? Quem garante que daqui a 10 anos, seu filho estiver sentado nessa mesa aqui com a gente conversando, ele vai dizer: mãe, você foi a melhor mãe do mundo, eu me senti extremamente amado, eu me senti extremamente querido, extremamente acolhido. Não será. Porque cada um interpreta o amor que recebe de uma forma, cada um interpreta a sua dor de uma forma, cada um interpreta o seu acolhimento de uma forma, e a gente precisa amadurecer ao ponto de compreender que mesmo que o outro não tenha me dado tudo que eu queria, ele me deu o que de melhor ele poderia me dar. E não cabe a nós julgarmos, né, o nível de amor de ninguém para ninguém, né? Que tem pessoas que se sentem no poder de julgar porque você não amava seu pai, você não amava sua mãe. Não, ela me amou do jeito dela. Sim. Era incondicional. Sim, não era, assim, que minha mãe não era, desde quando eu me lembro, assim, né, que eu tenho uma compreensão das coisas, de ser carinhosa, de abraçar. Ela não era muito de abraçar, de ficar beijando, aquela coisa, né, mas ela me amava, assim. Ela fez tudo por mim, fez tudo pelos netos, né, então, assim, ela fez tudo que ela pôde, de acordo com as possibilidades dela, mas a casa amava da mesma forma. Ninguém pode dizer que eu não amava minha mãe, né, porque eu não era carinhosa, porque eu não era assim, mas a gente sempre teve uma convivência maravilhosa. E ela é tudo para mim, não era? É. E a pessoa não morre pra gente, né? Permanece viva dentro do nosso coração. Então, assim, ela é importante e sempre será, né? E eu faria tudo que eu fiz novamente, porque eu respeitei o processo dela, eu respeitei as escolhas dela. Não cabia a mim escolher por ela. Assim como não cabe aos meus filhos escolherem por mim. Se eu falar, ó, eu quero assim, assim, assim. Respeite a minha escolha. Independente da opinião deles, eles têm que respeitar a minha escolha, né? O que eu pedi nos meus dias finais, eu quero assim, assim, assim. Quero que fulano esteja do meu lado, quero assim, quero assim, quero assim. Então a gente tem que respeitar. E acho que está faltando no próximo hoje em dia isso, respeitar. As pessoas não conseguem. Você vê a internet como é que está. Se você tem uma opinião contraditória, você é linchado, né? Os linchadores da internet. Se você posta qualquer coisa, você já é ali caçado naquela internet, cancelado. O cancelamento. Isso por quê? Porque não respeita o próximo. Sim. Né? São várias cabeças diferentes, gente. Não vai ficar concordando o tempo todo. Cada um tem sua opinião. Com certeza. Né? E cada um tem um modelo de amor. Sim. Tá? Cada um tem um modelo. Cada um interpreta o amor ao seu modo. A forma que eu te amo, muitas vezes não será interpretada por você como sendo amado por mim. Então, quer coisa simples, que talvez sua mãe não era carinhosa, mas sua mãe fazia comida que você gostava de comer. Sua mãe tinha um maior cuidado com você, sua mãe se preocupava onde você estava. Isso são formas de amar, são leituras diferentes de amor. Tá? Então, eu tenho 7 irmãos, eu sou a 8ª, tive pais espetaculares, eu sempre gosto de ressaltar isso, que se existe alguém que teve pais incríveis, eu tive pais incríveis. Mas cada um dos 8 tem uma interpretação de amor diferente. Tá? Eu sou do dia que eu gosto de colo, eu abraço, eu digo que eu amo, eu chego na casa da minha mãe, eu deito no colo dela, sou eu passo, dou um beijo, ela está deitada na cama, eu vou lá, dou um beijo à mãe, beijo, fico ali, dou um cheiro, digo que amo todos os dias. Este é o meu modelo, esta é a minha forma de expressar. Tá? Mas os meus não quer dizer que os meus irmãos não a amam ou que não são amados por ela. De forma nenhuma, cada um tem o seu modelo e vai se interpretar à medida que nós nos relacionamos. O que não pode é a gente não se abrir para compreender o outro, porque quando eu não compreendo o modelo do outro viver, a forma do outro amar, a forma do outro se aceitar, aí a gente se perde, aí realmente as relações elas se perdem. E nós nos perdemos nisso aí. Quando a gente pensa em respeitar o processo, eu preciso entender que o processo começa em mim, o acolhimento precisa em mim. Eu preciso me amar em primeiro lugar. A própria Bíblia diz: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E eu não estou dizendo o seu próximo mais do que a si mesmo. Tá? Quantas vezes eu já acreditei nessa coisa de juras de amor e morrer pelo outro? Que negócio de morrer pelo outro? Acabou isso.
Quando você olha para si, você se encontra, você se entende, você fala, não, peraí, eu posso estar aqui e cuidar do outro, eu não preciso morrer por ninguém. Eu posso cuidar de alguém, esse alguém pode cuidar de mim, e dá tudo certo. Tá? Então, é ressignificar o amor, é ressignificar a vida, é ressignificar todos os sentidos e se acolher, se abraçar, se amar, se aceitar com todas as suas diferenças e perceber que você é o que é e pronto, você não precisa ser o que é para os outros, você precisa ser o que é para si mesmo. Com certeza, né? E seja gentil com todas as partes da sua alma, né? Todas aquelas partes que foram quebradas em pedaços, que você teve que reconstruir tijolo por tijolo, todas as vezes que você caiu, falou assim, não vou levantar mais, e você levantou e voltou como uma fênix, né? Muito mais forte e poderosa. Então, assim, aprenda a ser gentil com cada parte da sua alma, por tudo que você passou, até os dias atuais, né? Até você conseguir fazer aquele curso que você queria, terminar a faculdade, arrumar um emprego, que você quer ser independente, né? Tudo isso são passos importantes. Então aprenda a ser gentil com cada parte da sua alma. Muitas vezes a gente não é gentil, a gente fica ali se martirizando. Então, assim, a partir do momento que você aprende a importância de todos esses processos, você não vai ficar se lamentando pelo passado. Ah, meu Deus, por que eu não merecia isso? Por que aconteceu isso comigo? Foi importante para a sua construção, né? Talvez se você não tivesse passado por tudo isso, você seria quem você é hoje? Nem estaria aqui, né? Você teria te funcionado a conquistar seus objetivos. Às vezes essas coisas vêm para te dar uma sacudida e falar assim, acorda, né? Acorda para a vida. Então muitas vezes você está ali acomodado com todas as situações e você não acorda para a vida, você fica ali acomodado. Aí a situação vem te dar aquela sacudida, então acorde, viu? Se situe. E você começa a enxergar as coisas de uma forma totalmente diferente, né? E assim enxergar, que é o nosso tema de hoje. Olhar para si, aquela situação que você passou, fez você olhar para você, se olhar no espelho. Eu acho que é muito importante você se olhar no espelho todo dia, ser gentil com você e falar assim, desculpa a palavra, não derruba não no Instagram lá. Você é foda. Você é incrível. Você sabe que você já venceu. Você sabe de onde você já levantou, sacudiu a poeira, ergueu a cabeça e seguiu em frente. Então, assim, aprenda a ser gentil com você, né? Só você que sabe das suas lutas, das suas dores. Ninguém pode te julgar. Ninguém aqui que pisa na terra tem capacidade de julgar o outro. Ninguém. Nem o religioso, nem o chefe, os líderes religiosos podem julgar. O único é Jesus. E ele não julgava. Não. E por que os líderes, né? Não. Jesus era acolhimento. Em nenhum momento ele julgou nenhuma das pessoas que ele ajudou, que os outros julgavam, que os outros excomungavam. Ah, é um leproso. Ninguém queria ajudar. Jesus foi lá e curou, né? Ah, é uma adúltera. É uma prostituta. Não, Jesus acolheu. Então, a gente tem que acolher e não julgar. As pessoas precisam de acolhimento. Quem nunca errou na vida, atira a primeira pedra. Como disse Jesus, né? Quem nunca aqui pecou, que atire a primeira pedra. Então, ninguém quis apedrejar Maria Madalena. Todo mundo foi soltando e saindo, dando as costas e saindo. Por quê? Porque eram todos iguais. Todos iguais. Quem sou eu para julgar ninguém, a dor de ninguém? Eu não sei o processo que aquela pessoa passou. Quais foram as lutas dela? Quais foram as dores dela? Não cabe a mim julgar. Com certeza. A nossa alma, ela carrega todas as nossas dores ao longo da vida. Coisas que a gente acha que não tem significado nenhum. Mas, quando você era pequeno ou bem adolescente, você não vai dar para nada que preste, não. Isso aí não vai a lugar nenhum, não. Quantas crianças nós já vimos com relatos desse tipo de palavras em que elas ouviram? E isso vai ficando na alma. A alma, ela carrega todas as nossas sensações, as nossas dores, as nossas percepções. Cada palavra maldita, cada palavra bendita, ela tem o seu lugar. Cada demonstração de amor, ela tem a sua marca na alma.
Cada demonstração de afeto ela tem a sua marca na alma, assim como as nossas dores também, as nossas perdas, as nossas feridas, as nossas rejeições, os nossos desprezos, as nossas angústias em si estão presentes nela. Quando a gente fala de ser mais gentil, é olhar para cada uma dessas dores e entender que foram processos que precisam ser curados. Quando eu olho para as minhas dores e as aceito e entendo que elas fizeram parte de um processo, quando eu passo a ressignificar as minhas dores, as minhas feridas, elas passam a ser curadas. Aí eu começo a me acolher, eu começo a me perceber, eu começo a me aceitar, eu começo a me enxergar como quem eu sou de verdade. E aí a gente tem que ser grato, né? Seja grata pela sua resiliência. Tanto que você resistiu, insistiu, persistiu, lutou, não, eu vou conseguir. Né? Quantas mulheres, quantas pessoas lutou, né? Para ter suas coisinhas, ter sua casa, vou arrumar minha cozinha, né? Eu quero arrumar esse banheiro. É uma luta, é uma conquista. Ela lutou para isso. Né? Juntou o dinheiro, tudo isso parece pequeno, mas são grandes conquistas para quem almejou e colocou aquilo como meio, tá? Eu quero comprar quantas mulheres, né, não sonham ter uma máquina de lavar roupa, e quando ela conquista, ela fica ninguém pode triscar na máquina dela. Não deixa ela com a máquina dela. Então assim, tudo isso parece pequeno, besteira, carne na máquina, mas o quanto ela sonhou com isso, para você é besteira, para ela não. Então a gente tem que ter respeito, né? Ser grato pela resiliência que nós temos. Então assim, quantas coisas eu tive que abrir mão, quantas coisas eu tive que enfrentar para ir fazer essa faculdade. Besteira, se acha porque é nutricionista, nunca. Se tem uma coisa que eu aprendi com minha mãe, é ser humilde, é ter humildade. Independente de onde você esteja, do cargo que você ocupe. Então, ela foi diretora praticamente 16 anos em Rio do Meio, né? Edson Oliveira, Francisco Benício. Então, quando eu encontro pessoas que trabalham com ela, todo mundo, minha Cássia, Cassinha, uma paciência, eu dando trabalho, Cássia, vem aqui, vou conversar com você, não é assim não, deixa eu lhe mostrar aqui, olha como é que funciona. Então, assim, a humildade, né? Você também foi um grande exemplo de chefe que eu tive, a humildade, nunca vi você tratando ninguém mal, nunca vi você desrespeitando ninguém, chamava atenção, puxava a orelha, mas não humilhava, né? Não menosprezava, não desvalorizava o profissional, independente da posição dele ali dentro. Então, essa é a humildade, né? E as pessoas às vezes não têm essa humildade e acaba prejudicando a pessoa que já está ali passando por um processo. Você não sabe o que ninguém está passando para você chegar e tratar uma pessoa mal, né? Humilhar, você sabe o que ela está passando. Gratidão. A gente acha que ser grato é fácil, mas ser grato é muito difícil. A Bíblia às vezes mostra isso aí. A Bíblia diz que quando Deus curou os 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. Então, gratidão é uma virtude que precisa ser trabalhada, precisa ser alimentada todos os dias. Se nós queremos nos encontrar, se nós queremos nos tornar indivíduos melhores, aprendamos a ser gratos. Gratos por tudo. Gratos por acordar, gratos por dormir, gratos pelo que você come, gratos pelo ar que você respira, pela família que você tem, pelo emprego que você tem. Seja grato. Desenvolva a gratidão. Quanto mais grato você é, mais as portas se abrem. Quanto mais grato você é, mais o olhar se abre. A vida passa a ter um sentido diferente quando eu sou grato por ela. Eu começo, a resiliência, ela também é fruto desse processo de gratidão. Porque eu vejo o meu processo e sou grato pelo meu processo. Quando eu sou grato pelo meu processo, eu entendo que ele é necessário, às vezes doloroso, triste, sofredor, tão solitário às vezes, mas é um processo que precisa acontecer. Eu preciso passar por ele. Se eu quero realmente me perceber, encontrar um sentido nessa vida, saber por que eu vim fazer, para que eu nasci. Se existe uma coisa que a gente busca respostas a vida inteira, é o porquê ele está aqui. Tá? Enquanto eu não entender que existe um eu, e nesse eu estão todas as respostas para isso aqui,
eu não vou conseguir achar um sentido nunca. E a gratidão, ela faz parte disso. E a gratidão é uma dádiva que precisa ser desenvolvida rotineiramente. Mas o que eu parei de reclamar, né, na época da faculdade, lá para 2016, reta final, a gente fazendo os projetos sociais no GAC de Itabuna. E também quando eu levei minha mãe algumas vezes no SAI de Tapetinha, né? Então no GAC, quando eu vi aquelas pessoas, principalmente crianças, né, com câncer, com um sorriso no rosto, sabe, que aquele carinho tão carinhoso, grudava na gente, abraçava, eu falei, meu Deus, eu vou ter que fazer tudo com essa criança aqui, pendurada aqui em mim, que não largava por nada. Então assim, eu falei, gente, como é que a gente tem coragem de reclamar da vida, né? Essas pessoas estão lutando para viver, porque elas chegaram ao fim de tudo para entender o quanto a vida é importante. Então, a partir deste momento, né, eu parei de reclamar. Você sabe que uma pessoa aí 3 vezes na semana fazer hemodiálise, sentar naquela máquina e ficar lá dependente daquela máquina, né? Muitas chegam a fazer um transplante, o corpo tem rejeição, aí volta para a máquina de novo, anos, tem pessoas que 20, 30 anos fazendo hemodiálise. Então eu falei, gente, ó, nunca mais eu reclamo de nada. Então assim, se eu vou sair o pneu do carro tá furado, eu não reclamo. Graças a Deus. Graças a Deus, pelo menos tem um carro e tem um pneu para furar. Pior é estar de pé. Pior é o pneu não furar. Sim. E aconteceu alguma coisa. Pode ter sido um livramento, né? Sim. Então se eu já estou atrasada, eu não fico tão agoniada. Porque às vezes a gente sai atropelando tudo, pode acontecer alguma coisa, né? Uma distração, enfim. Então assim, eu já não reclamo. Eu odeio conviver com pessoas que reclamam o tempo todo, de tudo. Também. Eu não gosto, me incomoda, me irrita. Por quê? Porque eu tenho 2 pernas, tenho 2 braços, enxergo, né? Não tenho nenhuma deficiência. Então assim, eu vou reclamar de quê? O que eu tenho para reclamar? Tenho um trabalho, graças a Deus, desde que me formei, nunca fiquei desempregada, né? Desde 2017. Então, assim, corro atrás, não tenho preguiça, não tenho medo de enfrentar a vida. E quando a gente é um bom profissional, você não fica desempregado, independente da circunstância. Então, isso é uma coisa que não me preocupa. Então, assim, eu vou reclamar de quê? Sejamos gratos, né? Então eu falo assim, pago aluguel, graças a Deus tenho dinheiro para pagar aluguel todo mês, trabalho, tenho carro. Tanto no começo eu sofri tanto sem carro, indo atender, atendi em Firmino Alves, atendi em Vitoró, atendi em Tapetinga, de ônibus, chuva, né, com a mala, todo tamanho com os equipamentos dentro, descia, pegava o motoboy para ir para as clínicas, né, chegava na clínica toda molhada quando estava chovendo. Tudo isso para conquistar e almejar os meus objetivos. Hoje eu tenho um carro. Vou reclamar. Seja grata. Seja grata. Né? Então sejamos gratos, tá? E aí a gente quer perguntar para vocês aí. Você se acolhe? Você se acolhe? Aprendi a me acolher. Tá? Quando eu entendi que não é egoísmo se recolher, não é egoísmo se autocuidar, não é egoísmo se afastar de algumas pessoas, não é egoísmo acabar relacionamentos, não é egoísmo viver os seus sonhos, não é egoísmo ir embora para ter o emprego que você quer. Nada disso é egoísmo, é autocuidado, é autocuidado. Então quando eu olho para mim e eu vejo que quantas coisas eu conquistei, mas de verdade, não 1% de tudo aquilo que eu almejo conquistar. Tá tudo para mim muito pouco. Porque nesse processo de acolhimento, você começa a perceber o quão grande você é. Não importa o que as outras pessoas digam, não importa o quanto as outras pessoas te diminuam, não importa o quanto algumas relações te diminuam, não importa o quanto as relações de trabalho, as relações familiares, as relações amorosas, elas tentam te diminuir. Quando você se acolhe e você sabe onde é o seu lugar na vida, nada consegue derrubar você. Hoje eu vejo assim, eu tenho esse autocuidado, né? E por circunstâncias que eu passei,
eu falei assim, não me abalou. Falei assim, eu vou me recolher, né? Vou me acolher e vou levantar minha cabeça, porque eu sei quem eu sou. Então isso aí não me define. As dores não nos definem. As dores não me definem. Os fracassos não nos definem. Não. Falei assim, e depois que a gente passa pelo processo de luto, nada mais te abala. Qualquer coisa pode vir. Nada mais. Entendeu? Se você consegue, né? Quando fala assim, aqueles 5 minutos e fala assim, falta 5 minutos para deixar o caixão. E você vê aquele caixão sendo fechado, você vê aquela pessoa sendo enterrada, nada mais te abala. Você descobre o verdadeiro sentido da vida. Entendeu? Você consegue sobreviver à perda. Fácil não é e nunca será. Agora uma coisa que eu digo para vocês mesmo. Perder o outro é difícil. Mas perder você de você mesmo é muito mais duro. É muito mais duro. Porque o outro vai, mas você precisa conviver com a não existência de você. Tá? Que é o que a gente vê tantas pessoas sofrendo dores na alma, assim, que a gente para e pergunta como se portar, tá? Mas você percebe que o amor pela vida já foi, o sentido da vida já foi, o desejo de estar aqui já foi, e já não importa mais muita coisa, tá? Então, essa perda, ela ainda é muito mais dolorosa do que esse luto, porque nesse luto a gente perde o outro, tá? Perder o outro é muito difícil, que já perdeu um pai, a mãe, sabe o quanto é doloroso você voltar para casa e não ter mais aquela pessoa. Você olhar para a poltrona na sala e ele não está mais lá sentado. Só quem viveu isso sabe exatamente o que é isso. Mas se perder de si e viver uma vida onde não tem sentido nenhum, é muito mais doloroso do que perder o resto. Tá? E isso é uma reflexão que a gente precisa fazer. Eu posso perder tudo nessa vida, mas eu não posso mais me perder. No dia que você se encontrar, você vai entender que todas as outras coisas podem ter se perdido ao longo de sua vida. Mas você não pode mais se perder. Porque a sua vida não pode mais perder o sentido. A sua existência, ela não pode mais perder o sentido. Porque no dia que você entender o sentido da vida, você entender que você só tem o hoje, que você pode viver o hoje em toda a sua intensidade, se morrer amanhã não faz diferença, porque você já sabe quem você é. Você já sabe o porquê de você estar aqui. Você já descobriu o verdadeiro sentido da vida, que não são as outras pessoas. É você mesmo. Pode parecer uma conversa de doido. Mas quando você olha e você percebe o quanto essa perda é dolorosa, só sabe o caminho de volta quem se perdeu no percurso. Só reconhece a grandiosidade de se encontrar no caminho quem se perdeu no percurso. A gente que trabalha em hospital sabe disso, né? Quantas pessoas no seu leito de morte? Sim. Quais são os conselhos que elas dão? Viva, aproveite, ame, perdoe, se cuide, se enxergue. É esse. Deixe de ser orgulhoso. O orgulho não leva a lugar nenhum. O orgulho te priva de viver e ser feliz. Quantas pessoas estão ali orgulhosas, né? Se não tem aquele autocuidado, se acomodam, né? E ficam ali vivendo sem sentido, uma vida sem sentido, e o tempo está passando. E no leito de morte ele fala, por que eu me sujeitei a isso? Né? Por que eu não fiz diferente? Poderia fazer diferente, mas agora ali já não tem como voltar. Ninguém tem o poder de voltar, nós não temos uma máquina do tempo para voltar no passado ou ir para o futuro. Nós só temos agora, né? Então, temos que dar valor a este momento, agora. Agora, o que eu estou fazendo diferente na minha vida? O que eu posso fazer diferente? Eu posso não voltar atrás para reconstruir relações que viveu. Você pode não voltar atrás para a oportunidade de emprego que você deveria ter abraçado, que você não abraçou. Mas você pode fazer diferente a partir de agora. Você pode construir na sua vida aquilo que é inegociável. Quais são as coisas inegociáveis na sua vida?
a sua felicidade, a sua paz, a sua liberdade, a sua solitude, a sua valorização, a valorização do seu próprio eu. Então eu posso não voltar atrás para me reconstruir, mas eu posso ser uma nova Karine a partir de agora, eu posso ser uma nova Ismene a partir de agora. Mais na frente, ao longo de todos esses dias em que nós nos encontraremos, nós teremos a oportunidade de discutir cada um desses pontos em sua grandiosidade, em cada detalhe do que é o autocuidado, do que é esse acolhimento, do que é enxergar a alma, do que é se perceber. Então, a viagem de hoje é você perceber que você precisa voltar para si. E seja a mulher dos seus sonhos, né? Seja a mulher dos seus sonhos, né? Então, qual foi a mulher dos meus sonhos que eu almejei, que eu lutei por ela, né? É uma mulher que queria ter uma profissão, que foi em busca da sua profissão. A criança que eu fui teria orgulho do adulto que eu me tornei? Isso é um questionamento para a gente. Eu acredito que sim, né? Que a criança que eu fui, ela teria orgulho de onde eu cheguei, mesmo com todas as limitações que eu tinha para conseguir, né? Porque eram muitas, mas eu falei, não, quando eu coloco uma meta para ser, eu vou conseguir, né? Como eu falo até às vezes para as minhas alunas, mira na meta, não olha para os lados, não olha para trás, vai. O que vier para derrubar você, dá um nocaute. Tchau. Na minha meta, outro nocaute, até você conseguir. Foi assim que eu fiz. Eu passei por diversas situações que pessoas falaram para mim, como é que tu tem cabeça para estudar passando por isso? E foi o semestre que eu tive as notas melhores, que eu foquei no meu objetivo. Eu falei, nada vai me tirar do meu objetivo. Absolutamente nada. Quantas pessoas disseram que eu não ia conseguir? Quantas pessoas falaram, às vezes até da própria família, achei, nutrição dá dinheiro? Nutrição tem emprego? O que é isso, nutrição? Serve para quê? Né? Então, assim, se preocupe em ser cada vez melhor. Em ser o melhor. A gente tem que buscar sempre ser um profissional melhor. Sempre. Eu já fiz 1.500. Já fiz minha matrícula de uma pós. Eu não aguento. Então, por quê? Porque você tem que buscar ser cada vez melhor. O segredo da vida é ser melhor todos os dias. Melhor. Não pelos outros. Não. Mas para você sentar, olhar no espelho e falar, poxa, velho, eu cheguei onde eu queria chegar. Você é foda. Então, assim, busque ser melhor. Né? Na sua profissão, independente se você é manicure, que é uma profissão dificílima, né? E não é fácil você fazer unha ali o dia todo, vários clientes, você tem que abdicar de muitas coisas para ficar ali o dia todo, né? Você procura uma manicure aqui em Tororó para você... Não acha, por quê? Porque é concorrido, e você tem que agendar com antecedência, não acha vaga. Né? Então, assim, se especialize, faça curso, traga novidade, né? Seja cada vez melhor. E isso vale para cada profissional. Você vê que faz a diferença, né? Eu lembro que quando eu estava fazendo faculdade, já tinha vários nutricionistas. Eu não me preocupei com isso, né? Eu me preocupei em me tornar uma boa profissional, né? E fazer meu trabalho da melhor forma possível, né? Ter responsabilidade. O que falta em muitos profissionais, que é a responsabilidade. Muitas vezes as pessoas querem abraçar o mundo, mas a gente não consegue ter uma qualidade se eu trabalhar em vários lugares. Eu não vou conseguir. Em alguns lugares eu vou deixar a desejar. Dependendo da profissão, você não consegue. Então, vale a pena eu me matar, me esbagaçar em 5 empregos? E a qualidade de vida? Nenhuma. E a saúde mental? Aí você vai estar lá, ó, lá. Aquela Alexa. Então, assim, sejamos gratos e seja a mulher dos seus sonhos. Não abra mão dos seus sonhos. Não abra mão dos seus sonhos. Não negocie os seus sonhos, nem por filhos, nem por marido, nem por mãe, nem por pai, por ninguém. Não negocie os seus sonhos. Seus filhos terão o momento deles, eles terão a vida deles. Então, não deixe de amar, não deixe de cuidar, não deixe dessa proteção, do afeto, do cuidado, mas não abra mão dos seus sonhos.
tá? Você vai continuar amando os seus pais, a sua mãe, os seus irmãos, mesmo estando longe ou perto, mas não abra mão dos seus sonhos. Vai em busca de cada um deles, tá? Paga o preço. Para a gente se conquistar, é preciso pagar o preço. E às vezes o preço é muito alto. Mas você olha para trás e você fala, valeu a pena cada noite perdida, valeu a pena cada dia em que eu não estava em casa, valeu a pena todos os sacrifícios que eu precisei fazer para olhar para trás e falar, eu me tornei realmente a mulher que eu gostaria de ser. Tem alguma pergunta? Vou dar as perguntas. Vou aqui, gente, tem perguntas. Então a gente tem que ficar passando. Vamos respeitar as decisões do coleguinha. Ele colocou, claro, temos que respeitar, né, a decisão das pessoas. Cada um faz da vida o que quiser fazer, isso é fato. Tá? E a gente precisa compreender, existe uma coisa que eu aprendi, e eu demorei muito tempo para compreender, isso é o seguinte, Deus que nos criou, quando nos criou, que Ele nos formou no Éden, a primeira coisa que Ele nos deu foi o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a oportunidade de você escolher fazer o que você quiser. Arcará com as consequências disso ao longo da vida. Nós colhemos aquilo que plantamos. Ninguém planta morango e vai colher manga. Porém, o livre-arbítrio nos foi dado. E quem somos nós para julgar a decisão do outro? Vê se no outro tem alguma. Simplesmente está passando aí na live, procurando comentários. Carminha Santana colocou ali, parabéns, ensinar as pessoas se autoconhecer. Obrigada, Karine. Aluno, se eu não me engano, nem sei, mas tinha aprendido pouco a pouco a me atrasar com mais amor. Outra pessoa colocou aqui, Demarte, parabéns, meninas. Muita mensagem. Parabéns, meu marido. Vai trabalhar e vai Parabéns. Ô, gente, é muita mensagem. Porque a gente só. A gente vai encerrar aqui, porque já passamos do nosso horário. Gente, obrigada a cada um de vocês, tá? Alírio, essa questão do aprender a ter mais paciência consigo. Isso é se acolher. Isso é entender que às vezes quando eu atraso, quando eu perco o horário, quando o outro não faz as coisas exatamente do jeito que eu gostaria que ele fizesse, eu preciso me acolher e entender também quais são os meus limites. Entender os meus limites faz parte do meu processo de acolhimento. Então, hoje a gente fica aqui com essa viagem para si, essa viagem de volta ao seu eu. Tá? Isso é um desafio, isso é um convite, que essa mensagem de hoje fique martelando na cabeça de cada um de vocês durante muitos dias, para que vocês procurem uma forma de encontrar esse caminho de volta para si. Que cada um de vocês explicam, pensam, né? Que fica, como o Karine falou, martelando na cabeça de vocês todas essas pautas que a gente pontuou aqui hoje do tema, um olhar para si. Agradecer aos telespectadores fiéis aí que sempre estão nas nossas lives todas as segundas-feiras. Delmara, obrigada pela presença. As pessoas lá de do meio, eu sempre estou vendo aí presente. Léo, Arielle, obrigada, porque tá longe, não tem como ficar lendo todo mundo para estar falando de todo mundo, viu, gente? Manuela, todo mundo que está participando aí, muito obrigada. E não esqueça do nosso compromisso de toda segunda-feira, viu? Mandem temas que vocês gostariam que a gente falasse, para a gente estar colocando no nosso cronograma. Mandem os relatos via direct aí ao Zap, para a gente estar contando a história aqui anonimamente, claro, não vai citar o nome da pessoa, mas para estar relatando a história de superação, né? De resiliência, histórias que também nos inspirem, né? Quantas pessoas aí têm histórias para nos contar para o mundo, que vai ser uma inspiração para outras pessoas, outras mulheres, enfim.
Queria agradecer a todos, tá? A semana que vem não será na segunda-feira, tá, gente? A semana que vem será no domingo, porque eu estarei no congresso a semana inteira, então eu não terei como estar com vocês na segunda-feira. Aí nós estaremos juntas no domingo. A gente vai ver o horário. Nós vamos decidir o horário e aí a gente possa semana. Mas desde já, semana que vem nós estaremos juntos no domingo, tá? Agradecer a todos, quero mandar um abraço para a Tamara, senão ela vai me xingar mais uma vez, tá? Então, um abraço a todos vocês que têm nos seguido, nos acompanhado, pelas palavras de apoio, por estarem construindo esse processo junto com a gente. É um processo de construção. À medida que vocês se encontram, nós também nos encontramos um sentido novo para a vida. Isso aqui é uma forma de encontrar um sentido novo para a vida, fazer com que o nosso pouco conhecimento seja capaz de tornar a vida de outras pessoas melhor. Então, isso para a gente tem um prazer assim, inexplicável, tá? Muito obrigada, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e nos encontramos na próxima semana, ok? Um forte abraço. A gente manda o horário para você. Muito obrigada pela ajuda de todos. A gente vai.